Estamos no ar aqui com Linha Direta com a Justiça pela Rádio Bandeirantes, recebendo nesse primeiro bloco do programa de hoje o Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Dr. Roberto Livianu, que é o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção também, integrante de longa data do programa. Dr. Roberto, como vai o senhor? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao Linha Direta. Tudo bom, Pedro? Uma grande alegria estar com você, com Marcelo Issa. Antes de mais nada, eu quero fazer uma saudação toda especial a você no Dia do Jornalista, né? O jornalista é instrumento de concretização da democracia e da liberdade. Então, Pedro Campos, receba em meu nome o cumprimento especial a você, que é um querido amigo e que conduz de maneira tão talentosa o Linha Direta, e representa o Grupo Bandeirantes nesse espaço. Receba o meu cumprimento, e você está à frente de um grupo que faz da mídia e do jornalismo instrumento de liberdade, de garantia efetiva do acesso à informação, que é absolutamente fundamental. Por isso, recebo o meu cumprimento no Dia dos Jornalistas, que se celebra hoje. O meu forte abraço a você, Marcelo Issa, e a todos e todas que nos ouvem e nos acompanham nessa data. Doutor Roberto, muito obrigado, sempre um defensor da democracia, da liberdade, do direito de expressão. Agradeço aqui as suas palavras, né, a nossa amizade de longa data aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Muito bom ter o seu reconhecimento, que para mim tem um valor ainda maior do que outros que a gente tem recebido ao longo do dia de hoje. É o reconhecimento de que o jornalista é fundamental, né, para a sobrevivência da democracia e para que nós possamos trazer o máximo de informação possível. É o que a gente busca fazer também aqui no Linha Direta com a Justiça, trazendo diversos pontos de vista para a formação de opinião e informação das pessoas. Hoje estamos recebendo, né, doutor Roberto, como nosso convidado aqui para esse primeiro bloco, o cientista político, advogado e diretor da Transparência Partidária, Marcelo Issa. Como vai o senhor? Tudo bem? Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Muito obrigado, Pedro, Roberto. É um prazer, eu faço minhas as palavras do Roberto, cumprimentando na sua pessoa todos os jornalistas do Brasil que têm passado por momentos tão difíceis nos últimos períodos, mas seguem firmes em defesa da democracia, da verdade, da apuração criteriosa dos fatos. Sem o jornalismo não há cidadania, não há democracia. Então é um prazer cumprimentá-lo e encorajar todos os jornalistas para que sigam firmes aí na sua missão, contando com o apoio majoritário da sociedade. Nós temos certeza disso, o jornalismo seguirá se reinventando e contribuindo para o aprimoramento da democracia e para a prosperidade do país em todos os sentidos. Muito bem, olha, tem um assunto que a gente aborda sempre aqui no programa, né, que é uma preocupação que temos com as questões que envolvem a nossa política. Afinal de contas, né, doutor Roberto, tudo que vivemos vem da política, né, e precisamos aprimorar os nossos instrumentos para termos aí condições melhores, né, para o desempenho das atividades administrativas. A sociedade está bastante preocupada, né, com a perspectiva de termos aí uma reforma político-partidária sem a discussão e o debate necessários, algo que fazemos há muito tempo aqui no Linha Direta com a Justiça. Fala-se em flexibilização da cláusula de desempenho ou de barreira e revogação da vedação de coligação nas proporcionais, instrumento que foi inserido na eleição última que passamos, eleição geral nos municípios e para as câmaras de vereadores. Eu queria saber o que o doutor Marcelo pensa a respeito do assunto, dessas possibilidades, e depois já passar a palavra também para os comentários do doutor Roberto Livianu. Pois é, a cada 2 anos, desde a redemocratização, nós temos esse hábito no país de alterar as regras eleitorais e, desse modo, nós não conseguimos sequer avaliar as regras que nós temos, porque não conseguimos realizar 2 eleições subsequentes com as mesmas regras, então não sabemos se são boas ou não. Eu diria, no entanto, que nós temos hoje
as melhores regras eleitorais desde a redemocratização. Especialmente porque, em 2017, eu acredito que o próprio parlamento, a sociedade, enfim, todos aqueles que acompanham o debate público foram pegos de surpresa, mas positivamente de surpresa, porque nesse ano o parlamento conseguiu aprovar algo que era um pleito da sociedade já de muito tempo. Eu me refiro especificamente à cláusula de desempenho e à vedação de coligações em eleições proporcionais. Explicando para os nossos ouvintes, a grande maioria das democracias maduras do mundo adota esses dois mecanismos ou mecanismos semelhantes para desincentivar, para tornar menos, digamos, desejável, menos fácil, um pouco mais difícil, a proliferação de partidos políticos, a fragmentação partidária. O Brasil tem uma quantidade muito expressiva de partidos políticos com acesso a recursos públicos, com acesso a assentos no Parlamento, no Congresso Nacional, e esse é o nosso problema. Não exatamente a quantidade em si, o número absoluto de partidos, mas a quantidade de partidos com acesso ao Parlamento e com acesso a recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. Existem democracias muito consolidadas, muito maduras, com centenas de partidos, mas efetivamente competitivos, partidos que conseguem representar uma parcela da sociedade, acedendo ao parlamento, são em número muito inferior ao que ocorre no Brasil. Nós temos o que a ciência política chama de partidos efetivos, é um cálculo feito a partir do comportamento dos partidos no parlamento, a maior quantidade de partidos efetivos do mundo. É um cálculo feito para equalizar as diferenças entre os países, mas o nosso país é o campeão em termos de partidos efetivos. Isso causa uma grande irracionalidade para o sistema e essa sensação que a população tem de que há partidos que não representam efetivamente nenhuma parcela da sociedade ou nenhum programa ideológico específico, nenhuma plataforma programática específica. Isso é muito ruim, né? Isso é o que traz essa famosa noção do fisiologismo, ou seja, daqueles partidos apegados ao poder, independentemente da orientação ou dos programas ou da plataforma que o governo busque implementar, seja de direita, de esquerda, enfim. Essas alterações ocorridas em 2018, a cláusula de desempenho e a vedação em coligações em eleições, a vedação de coligações em eleições proporcionais, significam basicamente o seguinte: para aceder a recursos públicos, para receber recursos do fundo partidário, o partido precisa ter obtido uma determinada quantidade de votos numa determinada quantidade de estados. Do contrário, não terá direito a recursos do fundo partidário e tempo de rádio e televisão na propaganda partidária. Da mesma forma, por outro lado, foram proibidas as coligações nas eleições proporcionais. Isso foi o que começou a valer nas últimas eleições do ano passado. Ou seja, as eleições para deputado federal, deputado estadual e vereadores. O que ocorria antes era que esses partidos com poucos votos e pouco tempo de TV, pouco recurso do fundo partidário, partidos nanicos, como se diz, se aliavam aos partidos efetivamente competitivos para buscar eleger deputados e vereadores, e assim os votos desses partidos pequenos, embora fossem poucos, também eram computados para o cálculo da quantidade
de votos daquela coligação e para saber quantas cadeiras no parlamento aquela coligação iria fazer. Isso provocava aquele fenômeno dos puxadores de voto e aquela revolta que muita gente sentia de votar num determinado partido, num determinado candidato e ajudar a eleger alguém de quem nunca ouviu falar, de um partido com posicionamento em tese ideologicamente bastante distinto. Então, esses dois dispositivos que foram inseridos têm o poder de endereçar essa questão da representatividade, por um lado, e, por outro lado, também dar um pouco mais de racionalidade ao sistema, diminuindo a quantidade de partidos com representação no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores e assembleias legislativas. Essas conquistas são muito relevantes e não podem ser extintas nesse momento. Então, esse debate que se inicia na Câmara dos Deputados deve chamar a atenção de toda a sociedade por esse fator e por muitos outros que a gente pretende abordar, mas eu destacaria inicialmente esses dois aspectos que você trouxe no seu questionamento inicial. Doutor Roberto. Muito bom, muito importante tudo isso que o Marcelo trouxe. Aliás, para quem não conhece, eu quero destacar aqui a excelência do trabalho que o Marcelo Issa faz à frente do movimento Transparência Partidária. Sem sombra de dúvida, um trabalho que acrescenta muito no sentido de fazer com que os partidos se tornem organizações mais transparentes, mais respeitosas ao sistema democrático. O trabalho do Marcelo Issa, Transparência Partidária, é extremamente importante para a nossa democracia, para que as instituições funcionem melhor, com pesquisas, com análises, um trabalho corajoso, atento, sério e extremamente respeitável. Parabéns, Marcelo, pelo trabalho que vem fazendo no Transparência Partidária e pelas análises sempre extremamente importantes. Em matéria de partidos políticos, o Marcelo está sempre muito atualizado. Além disso que o Marcelo falou aqui, eu quero acrescentar o seguinte: é necessário observar que estes processos, essa vedação das coligações em eleições proporcionais e também as cláusulas de barreira, elas estão relacionadas a um processo que as pessoas precisam prestar muita atenção, que é a perda crescente de credibilidade por parte dos partidos, né? O Marcelo analisa, nas suas análises, uma situação de total e absoluta opacidade por parte dos partidos. Eles não prestam contas, eles não são democráticos na sua gestão. Você tem coronéis que se eternizam no poder, né? Tem uma atitude que é absolutamente pouco respeitosa à sociedade. E os partidos recebem dinheiro público, quer via fundo eleitoral, quer via fundo partidário. Então, eles são devedores de accountability. Accountability é uma obrigação e os partidos devem cumprir essa obrigação. E não a cumprem, né? Nós temos um número de partidos no Brasil gigantesco e vários estudos que são desenvolvidos a nível de mestrado e doutorado, além do trabalho da transparência partidária, vêm demonstrando o processo de degradação contínua pelo qual vem passando os partidos políticos. Muitos deles, verdadeiros grupos de pessoas que simplesmente nascem com o objetivo de abocanhar fatias desses fundos. E isso nem se esconde, não fica nem escondido. Simplesmente eles surgem para abocanhar essas fatias dos fundos, não prestam contas adequadamente, não tem coerência a qualquer tipo de programa partidário, né? Não, nem há preocupação em disfarçar isso, né? Inclusive, a própria denominação partido é uma denominação que está desgastada, então muitos fogem do uso dessa denominação. 1/3 dos partidos nem mais a utilizam, né? Então você vê o DEM, o próprio antigo PMDB retirou o P, é apenas MDB, Cidadania,
Podemos, você vê um número grande de partidos, a rede, que não usa sequer a palavra partido porque eles estão desgastados. De fato, é absolutamente imprescindível que a ideia das barreiras ela seja mantida. É importante que se verifique se de fato o partido tem representatividade nacional. Se o partido ele tem força, se ele cumpre o seu papel de fazer esta mediação política, ou se simplesmente ele é uma organização de fachada. Porque se ele é uma organização de fachada, nós estamos até numa situação próxima de aplicar até a lei de lavagem de dinheiro, né? Porque é uma organização que só existe para outras finalidades e não da mediação do poder, né? Então, a cláusula de barreira ela é absolutamente fundamental para que nós tenhamos essa efetividade do papel dos partidos. As grandes lideranças políticas que nós tivemos no passado, um exemplo maiúsculo, a meu ver, Ulisses Guimarães, que foi o grande condutor do processo de construção da nossa Constituição, você não vê mais essas lideranças. O que nós temos hoje no Brasil é, por exemplo, o presidente da Câmara que quer aprovar mudanças no cenário político partidário sem qualquer debate, ouvindo a sociedade civil, que outro dia queria aprovar a PEC da impunidade para blindar parlamentares, que inclusive propunha que parlamentares que até pegassem um fuzil e matassem 300 pessoas não poderiam ser afastados do mandato porque são mais do que deuses, né? Se praticassem pedofilia em série, se roubassem 300 bilhões dos cofres públicos, mesmo assim o judiciário não poderia afastá-los dos seus mandatos, porque seria uma extrema unção inatingível. Esse tipo de coisa é inaceitável. Então, são estas figuras que comandam a nossa política hoje. Por isso, é extremamente importante, Pedro, que nesse simbólico dia do jornalista, a Band coloque em pauta esse tema que é tão importante, a reforma das reformas. Fala-se em reforma tributária, fala-se em reforma administrativa, mas se você quer uma reforma importante para o progresso do país, esta é a reforma política. Esta é a grande reforma, mas uma reforma em que se ouça a voz da sociedade, que não seja aprovada passando um trator por cima, sem debater, sem discutir, sem construir, né? Sem levar em conta a ideia da transparência como uma ideia fundamental. Estamos recebendo aqui hoje no programa o Dr. Roberto Liviano e também o Dr. Marcelo Issa, né, que estão debatendo com a gente a reforma política. Muito se fala do chamado distritão, né, Dr. Marcelo? O que seria esse distritão e em que medida, né, que essa ideia subverte o modelo do voto distrital e quais os riscos também desse modelo para uma reforma política no país? Pois já houve, há alguns anos atrás, uma discussão sobre esse modelo eleitoral, que numa pesquisa que foi feita em diversos países com cientistas políticos de todo o mundo, mais de uma centena de acadêmicos, e perguntando para eles qual eram os modelos preferidos de sistema eleitoral. Sistema eleitoral é quais as regras que a gente vai utilizar para transformar os votos em cadeiras no parlamento. O distritão foi o modelo que obteve a menor preferência, ou seja, é aquele apontado como o pior modelo pela maioria dos cientistas políticos do mundo. Hoje existem, em linhas gerais, dois grandes modelos, majoritário e proporcional. O modelo que a gente adota para o Senado Federal, por exemplo, é um modelo majoritário. Então, nesse modelo, cada unidade da federação, cada estado tem direito a 3 senadores. Isso não respeita a proporcionalidade da populacional, digamos, demográfica. Claro que nós temos uma grande variação na população entre os estados, mas essa diferença é compensada justamente porque na Câmara dos Deputados, em tese,
preserva-se, ou o modelo busca preservar essa proporcionalidade demográfica. Por isso que estados mais populosos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, têm mais deputados que estados menos populosos, como Roraima, Acre, por aí vai. No sistema majoritário, que é esse adotado no Senado, aquele candidato mais votado no estado vence. Então, a cada eleição para senador, nós temos um rodízio. Em alguns anos, nós temos 2 vagas em disputa, e nos anos seguintes, ou nas eleições aos senados seguintes, nós temos apenas uma. Dessa forma, os 2 mais votados vencem naquela primeira eleição e o mais votado na segunda. Já para a Câmara dos Deputados, há uma grande diferença. Por quê? Aquela cadeira do parlamentar, antes de pertencer a ele, pertence ao partido. Ou seja, todo o nosso sistema está estruturado pela representação partidária, antes da representação pessoal. Por isso que muitas vezes nós temos um problema quando perguntamos para as pessoas se elas preferem votar ou se elas dão mais importância na hora de votar para deputado à pessoa ou ao partido. E, em geral, as pessoas respondem que preferem analisar ou dão mais peso à pessoa, quando, na verdade, a vinculação daquela pessoa ao partido é até mais importante, porque aquela cadeira pertence, em primeiro lugar, ao partido. Por quê? Porque quando se apura a quantidade total de votos, primeiro se observa a quantidade de votos que cada partido obteve, para daí se fazer uma conta sobre quantas cadeiras cada partido tem direito, pela quantidade de votos que cada partido obteve. E a partir daí é que se analisam quais foram os mais votados dentro de cada partido. Esse é o sistema proporcional de lista aberta. Esse é um segundo detalhe, a questão da lista. No nosso modelo, o partido não apresenta uma lista fechada, uma lista prévia para a população sobre quais serão os que irão ocupar as cadeiras a que ele tiver direito, mas é um segundo cálculo que é feito para saber quais foram os mais votados dentro do partido. Essa divisão proporcional entre os partidos tem algumas vantagens em termos de representação. Por quê? Se nós tivéssemos o distritão, se fossem eleitos apenas aqueles que obtiveram mais votos, somente seriam, primeiro, apresentados pelos partidos indivíduos muito conhecidos, indivíduos que já têm uma projeção no Estado ou naquela base territorial. Então, cantores, artistas, radialistas famosos, gente que tem um grande apelo, ou que já é político e já tem mandato e já é conhecido. Isso provoca uma grande dificuldade para a renovação e também uma dificuldade muito grande para a representação de interesses ou de agendas mais específicas. Então, por exemplo, a defesa de agendas como da pessoa com deficiência, a eleição de alguém que represente esse segmento da população, ou então a própria eleição de mulheres, de negros, ficaria muito comprometida no sistema do distritão. Então, se hoje nós temos já um parlamento bastante descolado da população, um parlamento formado majoritariamente por homens, majoritariamente a partir de uma determinada idade, com uma renda muito superior à média da população, com uma etnia, uma raça bem também diferente do que é a média da população brasileira. Então, o nosso parlamento tem um problema de representatividade já hoje, nesse sistema proporcional que, de alguma forma, facilita a inserção, ou busca facilitar a diversidade, a inserção desses grupos minoritários. No sistema do distritão, ficaria ainda mais difícil para mulheres,
para agendas específicas, para grupos minoritários. Então, esse é o grande problema dessa discussão que está colocada e que parece ter grande simpatia dos atuais parlamentares. Eu entendo que há um risco bastante considerável de que o Distritão venha a avançar no parlamento brasileiro. Doutor Roberto Liviani, e aí, o Distritão é um modelo viável aí para a política brasileira, na sua opinião? Bom, Pedro, além de tudo que o Marcelo já didaticamente explicou, eu acho que para ilustrar bem de onde vem este modelo, né, o Marcelo falou no início da sua explicação que das ideias essa foi considerada a pior, né? Então, é bom dizer para quem está nos acompanhando agora, eu não sei se o Marcelo me atualiza com algum dado novo que eu não conheça, mas até onde eu sei, o sistema do Distritão ele é utilizado no Afeganistão, né, nos Emirados Árabes e na distante Vanuatu, na Micronésia, né? Ou seja, em lugares que não são referências democráticas do mundo, né? Não são lugares que se notabilizam por ser referências democráticas. O próprio nome, a meu ver, ele contém um elemento de escárnio aí, porque quando se defendeu a ideia do distrito, voto distrital, que muitos segmentos da sociedade vêm defendendo, que o Brasil caminha na direção do voto distrital, é porque a Inglaterra, desde 1200, tem o voto distrital, e lá funciona muito bem. E por quê? Porque você aproxima, como o Marcelo apontou com propriedade, você tem que aproximar o eleitor do eleito. Nós temos aqui um abismo entre o eleitor e o eleito, e esse abismo gera uma crise de representatividade política. O candidato ele procura o eleitor na época das eleições, com tapinhas nas costas, quando não quer comprar o seu voto e tudo mais, e depois disso dá as costas para o eleitor, né? Ele não interage com o eleitor, ele legisla desconsiderando a figura do eleitor. Então existe um abismo, uma crise brutal de representatividade política. Quando você defende a ideia do voto distrital, um dos motivos pelos quais se defende isso é para você encurtar essa distância, né? O distrito, pequena porção territorial, em que você tem uma relação mais direta entre o eleitor e o eleito. E o distritão, ele deturpa isso, porque a pequena porção territorial ela se transforma novamente na grande porção, não é, Marcelo? Que é a lógica do sistema proporcional que nós temos hoje, não é? Então, a meu ver, esse sistema não representa avanço nenhum, não é? Eu sou um defensor da evolução em relação a isso, penso que o voto distrital misto poderia ser um bom caminho para o país, né? Para que nós possamos evoluir em matéria de representatividade política, né? E da maneira como as coisas caminham, esse não é um caminho positivo, esse do distritão, a meu ver, na minha opinião. Se me permite fazer dois complementos. Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa também deixar muito claro que não existe democracia sem partido político. Embora os nossos partidos padeçam de todos esses problemas a respeito dos quais nós falamos no início, os partidos precisam ser fortalecidos e o prestígio deles junto à sociedade precisa ser resgatado, mas para isso é preciso que eles sejam transparentes, é preciso que eles sejam democráticos internamente, é preciso que eles sejam íntegros, é preciso que eles sejam equitativos também. Dito isso, o sistema do distritão, ele na prática acaba também com os partidos políticos, no sentido em que vai tornar a representação cada vez mais personalista. Isso é muito perigoso também, né? Nós vemos aí uma série de líderes autoritários surgindo no Brasil e mundo afora, sem vinculação partidária, e isso também não é desejável, né? O que nós devemos buscar são instituições que efetivamente
tenham um programa, tenham uma plataforma, um projeto para o país, e a partir desse projeto sejam eleitas as pessoas que irão implementar o projeto, que vão trabalhar dentro dos marcos da Constituição para implementar esse projeto. Quando a gente pensa no Distritão, nós temos essa guerra, né, personalista muito mais acentuada. O modelo de lista aberta que a gente adota atualmente, ou seja, dentro do próprio partido, os candidatos apresentados pelo partido competem entre si para serem os mais votados, né, e caso nós tivéssemos a lista fechada, esse problema se atenuaria. No entanto, sem democracia interna nos partidos, quem escolheria os primeiros da lista seria essa burocracia encastelada, autocrática, que a gente vê hoje em muitos partidos políticos. Isso também não é desejável. Para ter o modelo da lista fechada seria fundamental, imprescindível, democratizar os partidos. Por outro lado, se a gente adota o Distritão, essa disputa vai ser ainda mais fratricida. Além disso, com a base territorial que a gente tem hoje, e por isso não é o distrital, é o Distritão, a disputa não se dá num território pequeno, se dá em todo o estado. O candidato tem que ser o mais votado em todo o estado, ele vai ter que percorrer todo o estado. Os custos da campanha também vão ser pressionados enormemente, e os incentivos para, inclusive, captação ilícita de recursos, caixa 2, etc., serão muito acentuados. Tivemos um problema. Nós devemos estar muito atentos para impedir que esse modelo avance no Congresso Nacional. Muito bem. Doutor Roberto e doutor Marcelo, vamos avançar para um tema importante aqui na nossa discussão, né, que é justamente a questão da transparência dos partidos políticos, né? Eu queria ouvi-los a respeito disso, já que estamos tratando da reforma política. É um assunto também muito recorrente aí, importante que a gente tenha clareza sobre o que é preciso mudar para que nós tenhamos mais transparência dos partidos que recebem, né? Fundo eleitoral, fundo partidário, ou seja, dinheiro público, dinheiro nosso, do contribuinte, que vai para a mão dos políticos. Doutor Marcelo, por favor, primeiro. Pedro, vamos ouvir o Marcelo. Eu só queria fazer meio minuto uma observação sobre isso que o Marcelo falou dos partidos. Eu entendo a posição dele. Talvez tenhamos uma pequena divergência sobre isso, porque eu sou um defensor das candidaturas independentes. Também defendo partidos fortes. Também acho que eles precisam ser reformados. Defendo a compliance nos partidos, a integridade. Mas eu acredito, Marcelo, que as candidaturas independentes elas podem ser um instrumento para tirar os partidos da zona de conforto, né? Elas podem fazer com que eles, ao lado das reformas que nós defendemos, a busca por transparência, a busca por democracia intrapartidária, eu penso que as democracias independentes elas podem forçá-los a se transformar. É uma questão difícil, complexa, eu respeito opiniões diferentes dessa e quero deixar muito claro que eu sou um defensor de partidos fortes, reformados, respeitosos à transparência, respeitosos à integridade. Mas eu acho que as candidaturas independentes, dentro da ideia de ampliar a gama de escolhas para o eleitor, além disso, também podem ser instrumento de tirar os partidos da zona de conforto da situação que eles se encontram hoje. Desculpa por essa interrupção. Imagina, sempre importante aí pontuar, né, e trazer mais esclarecimentos. Doutor Marcelo, vamos avançar então para a transparência dos partidos. O que precisa ser mudado na nossa legislação, nas práticas, para que tenhamos mais esclarecimentos e prestação de contas para a sociedade, hein? Bom, vamos lá, rapidamente. Em 2017, nós tivemos um grande avanço com relação às contas dos partidos políticos, que antes eram prestadas de modo analógico, havia nenhuma transparência, eram muito opacas as contas partidárias. Em 2017, em 2018, melhor dizendo, referente ao exercício financeiro de 2017, começou a haver mais transparência, foi implementado um sistema eletrônico, as contas começaram a ser padronizadas.
Já em 2016, as contas de campanha também haviam dado um grande salto de transparência, hoje elas são informadas ao longo da própria campanha, isso tem permitido a identificação de uma série de irregularidades pela própria Justiça Eleitoral, pela imprensa, as chamadas candidaturas laranja, doadores que já morreram, doadores que estão inscritos em programas sociais e não teriam renda suficiente, enfim, uma série de indícios de irregularidades com relação às eleitorais, porque elas passaram a ter mais transparência e esse processo também vem agora se espraiando para as contas dos partidos. Mas, em 2019, menos de 2 anos atrás, Dr. Roberto Liviano acompanhou muito de perto esse processo também. Houve uma tentativa no Congresso Nacional de dar um grande passo atrás com relação à transparência das contas partidárias. Aventou-se a possibilidade de que esse sistema que foi implementado pela Justiça Eleitoral fosse exterminado e substituído por qualquer ferramenta disponível no mercado que os partidos poderiam adquirir e prestar suas contas à Justiça Eleitoral, novamente, sem padronização, com modelagens muito distintas. Isso dificultaria muito a compreensão da população, o acompanhamento que a sociedade faz dessas informações. E agora, nessa discussão em curso atualmente no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, também nós temos ouvido algumas propostas que nos preocupam, como, por exemplo, a possibilidade de que os partidos contratem empresas de auditoria para elaborarem seus relatórios financeiros e à Justiça Eleitoral caberia simplesmente referendar ou não, ou então realizar apurações muito pontuais a partir desses relatórios. Então, entendo que os avanços que vêm acontecendo nos últimos anos com relação à transparência das contas dos partidos e das campanhas eleitorais precisam ser preservados e aprimorados. É importante discutir alternativas, discutir formas de dar mais celeridade, mais atualização a esses dados, diminuir, digamos, o trabalho que hoje está sobrecarregado das equipes da Justiça Eleitoral, mas não podemos abrir mão dos avanços que houve nos últimos anos, e essa discussão que está em curso hoje na Câmara nos preocupa também nesse sentido. Dr. Roberto Liviano, conosco aqui no Linha Direta com a Justiça, para falar um pouco também sobre a transparência, né, tão necessária para a prestação de contas de partidos políticos, hein, doutor Roberto? É muito importante tocar neste ponto, né, e o Marcelo relembrou de maneira muito relevante este episódio, nessa discussão que houve a nível do Congresso. E é importante que quem está nos acompanhando entenda bem o que iriam fazer. Instituir a possibilidade de cada um prestar contas da maneira que bem quisesse. Um pode fazer no papel de pão da padaria, outro em planilha de Excel, outro por e-mail, outro a lápis. Cada um faz do jeito que bem quiser. Imagine você que nos ouve, que nos vê, se os 100 milhões de contribuintes do imposto de renda quisessem prestar a sua declaração do jeito que bem quisesse. Como é que a Receita Federal processaria as declarações de imposto de renda? Seria um verdadeiro samba do crioulo doido. Então, permitir aos partidos que cada um preste as contas da maneira que bem quiser, o objetivo é muito nítido, é muito claro. É para que se não consiga fiscalizar adequadamente estas despesas, esses gastos, para que você não tenha respeitado a ideia da transparência. Isso é inadmissível. E naquela ocasião, isto acabou recuando, né? Mas existe preocupação que isto volte. Inclusive, Marcelo, eu saliento aqui que está em curso um debate, do qual você também participa, de enfraquecimento da lei de improbidade administrativa, né? Há um substitutivo do deputado Zaratini,
e isto é bastante ruim para a sociedade, o que se pretende fazer, enfraquecendo a luta anticorrupção. E um dos pontos cruciais da argumentação usada nesse substitutivo é a supressão do artigo 11 dessa lei. Ou seja, se pretende tornar permitido todo tipo de improbidade em que há mera violação aos princípios. O argumento é: só pode se punir aquilo que onde há enriquecimento ilícito e dano ao patrimônio público. E aí o internauta que está nos acompanhando vai perguntar: bom, mas afinal de contas, o que são essas improbidades? Do que vocês estão falando? Bom, nós estamos falando do funcionário da Secretaria de Saúde que desvia vacina. Esse é o artigo 11. Nós estamos falando do caso do desembargador lá de Santos, que deu carteirada e humilhou os guardas civis. Isso é artigo 11. Nós estamos falando do nepotismo, da contratação de parentes. Isso é artigo 11. E nós estamos falando da questão da prestação de contas. Eu estou falando isso, Marcelo, porque os deputados, o líder do governo na Câmara, usa esse exemplo. Não é plausível que se enquadre na lei de improbidade quem não presta contas. E por que isso me chama a atenção? Porque está se falando da não prestação de contas como algo menor, né? Como se você falou um palavrãozinho, você fez uma ofensa menor, como se deixar de prestar contas fosse uma coisa absolutamente insignificante. Quando você não presta contas, por trás disso pode haver uma grande lesão ao patrimônio público. Pode haver um grande desvio de dinheiro, pode haver uma grande prática corrupta. Então, que as pessoas tenham muito claro isso. Quando se fala no dever de prestar contas, em primeiro lugar, é respeito à ideia da transparência e da publicidade. É um direito que o cidadão tem, que paga impostos, em saber como que esse dinheiro é aplicado. Porque, afinal de contas, quando você tem 2,7 bilhões que são destinados para o fundo eleitoral e mais 1 bilhão para o fundo partidário, esse dinheiro, por exemplo, não foi usado na saúde, que poderia ter poupado muitas vidas durante a pandemia. Ele não foi usado na educação, ele não foi usado no saneamento básico, na segurança. É mais do que elementar o direito do povo de saber onde é que esse dinheiro foi investido, com documentos apresentados de maneira compreensível, para que o Transparência Partidária possa conferir, para que o Instituto Não Aceita Corrupção possa conferir, para que o Contas Abertas, para que qualquer do povo tenha condições de verificar se essa prestação de contas é correta. Isso é cidadania, isso é direito à cidadania. E que não se venha com esse discurso de menoscabar a prestação de contas como se fosse algo insignificante, algo irrelevante. Não é. Prestar contas é dever. É o dever da transparência. Aliás, como o Marcelo alertou, foi o primeiro que alertou, me lembro muito bem, dou crédito a ele, o Brasil é cofundador do Pacto dos Governos Abertos. E nessa condição, temos o dever de demonstrar sempre parâmetro mundial em matéria de transparência. Como que você demonstra isso? Prestando contas de maneira exemplar a nível planetário. Nós não somos fundadores do Pacto dos Governos Abertos, ao lado dos Estados Unidos, África do Sul, Noruega. Temos que ser padrão mundial em matéria de prestação de contas. Aqui tem que vir a Suíça, tem que vir aqui a Alemanha. Parabéns, vocês são padrão mundial de prestação de contas. E não o contrário, né? Então nós temos que ser exemplo, copiado pelas maiores potências do mundo em matéria de prestação de contas. E não mau exemplo. E não exemplo da opacidade. Não exemplo do golpe. Não o mau exemplo que gera na OCDE a preocupação que os leva a criar uma comissão de monitoramento para verificar por que o Brasil retrocede no combate à corrupção, já que estão querendo ingressar na OCDE, eles prudentemente vão observar como é que esse processo está acontecendo. Então, prestar conta, sim, é dever, é dinheiro público, é obrigação, não é favor. Quero agradecer nesse bloco aqui do Linha Direta com a Justiça, discussão sobre reforma política, o doutor Marcelo Issa, que participou conosco como convidado, cientista político e, claro,
trouxe muitos argumentos e elementos importantes para essa discussão que segue aqui nos próximos programas. Doutor Marcelo, foi um prazer tê-lo conosco aqui. Até uma próxima oportunidade. Prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite, a você, o doutor Liviano. Uma boa tarde a vocês dois e a todos os ouvintes. Quero agradecer também ao Dr. Roberto Livianu, que participou conosco aqui desse bloco, trazendo esse convidado renomado, né, para essa discussão importante sobre as questões da reforma política. Dr. Roberto, um grande abraço para o senhor, até uma próxima aqui no Linha Direta com a Justiça. Grande abraço, Pedro. Eu quero aproveitar esse espaço, além de cumprimentar o Marcelo, sempre pelas brilhantes colocações, mas quero convidar todo mundo que está nos acompanhando. Hoje, às 19h30, vou ter um debate com Felipe Moura Brasil sobre o cenário político pós-pandemia. A luz do fim do túnel será no Instagram, Roberto Liviano Oficial, hoje, 19h30. Hoje, dia dos jornalistas. Mais uma vez, parabéns, Pedro, parabéns ao Grupo Bandeirantes. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.